vai aqui uma informação importante para as empresas, para os empresários. Quando não tem o chamado planejamento tributário, é um gargalo que pode afetar em muito o lucro das empresas. Vamos escutar o Marcelo Montilha, que é um consultor, para nos contar alguns segredinhos dessa área. Vamos ouvir. Olha, um dos problemas recorrentes para as empresas, de uma maneira geral, pode ser pequena, média, grande empresa, é a ausência do chamado planejamento tributário. Tem muitas empresas que pagam ou impostos a menos, ou impostos a mais, ou paga errado. A gente tem o prazer de estar nesse momento com o Marcelo Montilha, que é um especialista da área, que tem uma consultoria chamada MR2 Consultoria, não é isso? É isso mesmo, Exato. Marcelo? E É isso aí. eu tenho muito prazer de estar com você aqui e agradeço a tua participação para a gente tirar e dirimir algumas dúvidas das pessoas aqui. Essa história do planejamento tributário é muito importante porque ela é diretamente proporcional aos ganhos das empresas, não é? Exatamente. O planejamento tributário é essencial para toda empresa que está começando ou que já está em atividade, né? Porque você consegue revisar e ter a certeza se você está pagando exatamente os impostos conforme a legislação, se são devidos, se não são, se você está pagando a mais que deveria, ou está pagando a menos, está correndo risco fiscal, e isso pode ter uma surpresa boa ou negativa, né? Se estiver pagando a mais, né? Muitas vezes as empresas não se dão conta disto, mas quando você começa a pagar um imposto menor ou maior de uma forma recorrente, isso lá na frente vai sair em algum lugar, em algum momento isso vai ser revelado, não é? Exatamente. A Receita Federal, estadual e municipal, infelizmente, a memória deles é longa, né? Dura 5 anos. Então, se você estiver pagando alguma coisa indevidamente errado ou menor do que deveria, né? Você, uma hora, vai ser cobrado. Então, o importante é sempre estar fazendo essas revisões e fazendo um planejamento, inclusive, para pagar adequadamente e você, consequentemente, ter uma melhor gestão dos seus lucros, né? Do seu lucro final. Ô Marcelo, agora, como fazer esse planejamento tributário? Isso tem que ser dado na mão de um especialista como a tua consultoria, né? Que é, você Exatamente. faz uma anamnese da empresa para poder fazer isso, não é isso? Exatamente. Os contadores, em geral, têm essa especialidade, né? Vai com a experiência adquirida de anos, você consegue pegar o balanço da empresa e algumas apurações de impostos e verificar em pouco tempo, em poucos dias, se está pagando o imposto correto ou não. Você, pelo um simples balanço, você já consegue identificar isso? Sim, porque alguns impostos são padrões, né? Então, o que muda muito, dependendo do produto, é ICMS, IPI, mas PIS, COFINS, imposto de renda, tabela, valor fixo, imposto percentual fixo, né? De acordo com o ramo de atividade. Então, você consegue, pelo balanço, saber se percentualmente aquele imposto está de acordo com a sua receita. Se não tiver, ou a contabilidade está errada, ou o valor apurado que está errado. Então, é uma dessas duas Para mim, opções. isso sempre foi um bicho de sete cabeças, porque num país como o nosso, esta coisa dos tributos mudam toda hora, né? A cada dia tem uma coisa diferente, tem uma resolução diferente. E você, por exemplo, na tua profissão, no seu dia a dia, você tem que estar constantemente se informando sobre isso, não é isso? A gente acompanha a legislação, né? Tem várias formas de acompanhar. E algumas coisas mudam sempre mesmo, tem razão. Principalmente com relação a imposto sobre mercadorias, ICMS, sobre circulação de mercadorias, IPI também muda. PIS, COFINS, graças a Deus, não tem mudado muito. Imposto de renda tem uma mudança tendo em pauta agora para ser aprovada ou não pelo Senado. Então, realmente tem que acompanhar, porque uma publicação que a gente deixar de acompanhar pode resultar em prejuízo para as empresas.
Ô Marcelo, de alguma maneira, para a gente tranquilizar um pouco as pessoas, esse problema da pandemia que nós atravessamos, quase 2 anos já com esse processo, 1 ano e meio e mais alguma coisa, de alguma maneira, a Receita Federal vai ter alguma complacência com relação a esses enganos, aos erros, às coisas que aconteceram? Como é que é? Isso tem alguma compensação ou não? Não, complacência não tem, não. Não, né? O que Nenhuma. tem, não, nenhuma. O que teve algumas prorrogação de impostos, por exemplo, do Simples Nacional, né? Foi prorrogado em alguns meses, mês de março, abril de maio, se não me engano. E aí foi prorrogado alguns meses para pagamento, mas complacência não. Só foi prorrogado o vencimento. É. Então é importantíssimo as pessoas, as empresas buscarem essas informações e vocês podem fazer esse tipo de anamnese, né? Quer dizer, a pessoa te procura, vê aí como é que está a minha história, vê se está tudo certo, aí você dá o caminho, é isso? Exatamente. A gente faz uma pequena auditoria, né, da Aham. contabilidade da empresa que estiver pretendendo fazer um planejamento tributário. E se nessa auditoria a gente constatar algumas divergências, a gente pode fazer um trabalho mais aprofundado e gerar um benefício para a empresa. Bom, Marcelo, muito obrigado, muito sucesso para o seu trabalho e acho que é imprescindível que as empresas busquem se informar sobre esses novos momentos aí que a gente está passando, tá certo? Com certeza. Vamos aí. Estamos à disposição que precisar e esperamos que todos voltem bem da pandemia, gerando novos negócios e sucesso. É isso aí. E a gente continua. Até já.